este aplicativo? Então, ele tem essas três abas aqui embaixo: introdução, Prisma e mais ferramentas. Né? Vou reiniciar todas as ferramentas. Bom, então, vamos explorar uma situação. Isso aqui é uma canetinha laser, né? Eu posso deslocar a canetinha laser pela tela e posso ligar o laser. Isso aqui são objetos transparentes, né? Cujo material pode ser alterado aqui. Ó. Se eu mantenho aqui vidro, todos esses objetos vão ser de vidro. Eles podem ser também objetos de água, né? Como que pode um objeto de água? Seria, então, um objeto com a parede de vidro muito fininha e cheio de água. Tá? É possível, sim, ter um objeto de água. E aqui, objetos misteriosos. Mas eu vou usar o vidro. Tá? Então, aqui, uma representação de um objeto de vidro. Bom, o que é a refração? A refração vou até explorar melhor com esse aplicativo mais ferramentas. Ó. Aqui eu tenho ar em cima e vidro embaixo. O que é a refração? A refração é o que acontece quando um feixe de luz ele emerge ele é produzido num objeto, no caso uma canetinha laser, e viaja num material aqui em cima, o ar, que é diferente de um novo material onde ele vai passar a se propagar. Então tem um feixe de laser que sai do ar e entra no vidro. A refração é a mudança de meio de propagação. Bom, aqui esse aplicativo ele tem uma possibilidade de, ao invés de representar o feixe de laser às vezes como a gente vê um feixe de laser, né? Aquele filete de luz bem colimada, bem retinha, aqui eu posso substituir esse filete por onda, uma representação de ondas, né? Inclusive aqui com normal câmera lenta, né? Câmera lenta é engraçado. Mas aqui, pausa, né? Avançar passo a passo. O que seriam essas linhas claras? Essas linhas claras são cristas da onda. E as linhas escuras são vales. Então, essa representação ondulatória, aqui em câmera lenta, uma representação da luz viajando primeiro no ar e depois entrando no vidro. O que dá para ver aqui nessa representação? Dá para ver que o espaço entre duas cristas, né, entre duas linhas vermelhas, vou pausar aqui, ó, o espaço aqui no ar é maior do que o espaço aqui no vidro. Né? Então, considerando que a frequência da luz é constante, pegando aquela relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda, a frequência é constante, quando a luz muda continua vermelha, continua, enfim, a mesma cor, a mesma frequência. Passa do ar para o vidro, a luz mantém a frequência e reduz a velocidade. Essa redução de velocidade, então, está proporcionando aqui uma aproximação das cristas, né? Comprimento de onda menor. Dando play aqui, ó, inclusive na velocidade normal, a velocidade normal não é essa, né? Esse normal que está enganando a gente. A luz no ar, ela se propaga a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Eu não estou vendo as cristas viajando 300 mil quilômetros por segundo. Aliás, isso é impossível ver. Esse normal não é normal. O normal já é uma super câmera lenta. Por isso que eu ri quando eu falei que tem câmera lenta aqui, que eu achei até engraçado. Esse normal já é uma câmera lenta. Mas, enfim, a refração é isso. A refração é uma mudança de meio de propagação para o espaço de material transparente para outro material transparente. Bom, e o que acontece? O que pode acontecer com essa mudança? Pode acontecer isso aqui, ó, o desvio da luz. Né? Então, eu estou vendo a luz aqui. Aqui eu tenho uma linha normal ou perpendicular, a superfície de separação entre o ar e o vidro. Né? E eu posso aqui pedir para medir os ângulos. Olha, 67,6 graus é o ângulo aqui, ó, do raio incidente. Vou colocar o raio aqui, ó. O raio incidente em relação a essa linha pontilhada, que é usada como referência anormal. O ângulo refletido, eu posso tirar aqui a reflexão. Aqui não posso tirar a reflexão, porque eu fui no mais ferramentas, né? Mas ocorre uma reflexão da luz, mas também parte da luz entra dentro do vidro. Tem um medidor de intensidade de luz aqui que eu posso usar. Ó. Vamos ver o seguinte: ó, os 100% de luz que estão viajando originalmente no ar, eles atingem a superfície de separação. 73,8% entrou no vidro e sofreu desvio, e os 26%, né, a diferença está se propagando novamente no ar. Então, isso aqui é uma reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão,
Isso aqui é uma refração. A velocidade da luz diminui. Eu posso ver por aqui, ó, por esse aplicativo, por essa possibilidade aqui do onda, né? A velocidade diminui. Dá para ver que as cristas estão avançando, deslocando mais rapidamente, aqui as faixas vermelhas, aqui do que aqui, ó. Aqui as cristas deslocam mais devagar, né? Nesse caso aqui, as cristas deslocam mais devagar. Bem, então a velocidade aqui é menor. Essa redução da velocidade, ela produz o desvio. A gente poderia entender da seguinte maneira. Quando eu tenho essa crista aqui, ó, chegando na superfície de separação, aqui, ó, essa desenhada aqui, ó, a parte de baixo da crista começa a viajar com uma velocidade menor, mas a parte de cima ainda está viajando com uma velocidade maior. Isso é que provoca o desvio, né? Uma região da onda, da crista, deslocando com uma velocidade maior do que outra região da crista. Isso vai girar a crista, mudar a direção da crista, que então vai apresentar esse ângulo menor em relação ao reto normal. Tá? Voltando com o raio, eu tenho então um ângulo de refração, uma aproximação em relação ao normal, um ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Se eu aumento o ângulo de incidência, aumento o ângulo de refração, mas ele é sempre menor que o ângulo de incidência. Tá? Se eu estou nessa situação aqui, ó, acontece refração? Acontece, mas não há desvio, porque o ângulo em relação ao normal, ó, dá para ver aqui, é zero. O ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração é zero. Né? Então, não há desvio, embora ocorra refração. Inclusive, ó, 100%, ó, 100% da luz aqui, e aqui 96% da luz. Então, 4% refletido sobre si mesmo, ó, ângulo de reflexão zero. Né? E uma parte da energia está entrando no vidro, está aqui 96% de energia, e uma parte da energia, a diferença aqui, né, os 4%, estão sofrendo reflexão. Quanto menor o ângulo de refração, aqui 100%, aqui 95%. E a diferença, é claro, ficou 4,5%. Vou ver as intensidades. Ó. 100%, claro, 62%, 37% está refletindo. Né? Então, quanto mais eu aproximo da incidência limite, né? Seria então 90 graus aqui de incidência, ó, 90 graus já não tem mais refração, porque a luz está tangenciando, ela não vai penetrar no vidro. Né? Mas quanto mais eu me aproximo dessa situação crítica, que aqui no caso é 90 graus, né? É menor a quantidade de luz que passa para o vidro e maior a quantidade de luz que sofre reflexão. Aqui, voltando à situação dos prismas, né? Pegando um prisma semicircular, uma coisa importante é entender o seguinte, ó. Se eu faço essa incidência aqui, ó, e coloco aqui a normal, aqui eu tenho uma direção normal. Se eu mudar assim, fica mais fácil de ver, ó. Eu tenho uma direção normal, a superfície curva, e uma direção normal, a superfície plana. Tá? Se eu faço isso aqui, ó, as duas direções coincidem. E o feixe de luz, ó, ele passa aqui ó, sem desvio. Tá? Bom, se eu giro o prisma e a incidência acontece primeiro na face plana, começa da face plana, ó, a refração, vou colocar aqui o transferidor, ela vai acontecer aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de incidência, né? 60 graus, quase 60 graus, e o ângulo de refração aqui dentro do prisma, ó, na face curva, perdão, na face plana, nós estamos vendo a refração na face plana. O ângulo de refração aqui na face plana é em torno de 30 graus, né? Se eu aumento o ângulo de refração, ó, agora o ângulo de refração está quase 90 graus. Aqui é 90 graus, não está entrando no prisma. Ó. Aqui o ângulo de refração está bem, bem grande, né? 0 graus aqui, que está 75 graus, né? Então, aqui o ângulo de refração aumentou de 30 para 40 e poucos, né? Ou seja, o ângulo de refração, ele varia junto com o ângulo de incidência. Ele aumenta também, mas não é um aumento proporcional. Quando o ângulo de incidência passa aqui, vou colocar aqui em 60 graus. Por volta de 30, né?
aqui, se eu reduzir o ângulo de incidência para 30 graus, que é metade de 60, o ângulo de refração baixou de 30, que antes era 30 para 60 graus, né? Agora baixou de 30 para 20. Então, não é uma redução proporcional, né? A proporção não é entre os ângulos, mas entre os senos dos ângulos. Bom, se a incidência for na face plana, ocorre sempre uma aproximação em relação ao normal. Aqui, a refração aqui acontece na face plana e não na face curva. E nesse caso, há um afastamento em relação ao normal. O ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Por quê? Porque esse desvio agora acontece com uma luz que viaja primeiro no vidro e depois no ar. Ou seja, a velocidade da luz aumenta nesse desvio. Quando a velocidade da luz aumenta, o ângulo de refração é maior que de incidência, a face do normal. Quando a refração acontece no sentido da redução da velocidade da luz, o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência, ou seja, aproxima do normal. Então, a aproximação ou afastamento em relação ao normal depende se a velocidade da luz está aumentando ou diminuindo.